Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael. Vamos começar mais uma aula de Física para o Enem e o PISME. Será a nossa 19ª aula. Estamos falando sobre dinâmica e nessa aula vamos falar sobre exemplos de aplicação da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é uma lei básica na física e ela serve de alicerce de suporte para outros conceitos mais avançados, né? Então, por isso é importante falar sobre ela. A segunda lei de Newton é constantemente usada em física, na análise de um grande número de problemas. É através dela que, observando o movimento de um objeto e determinando sua aceleração, podemos calcular a resultante das forças que atuam no corpo. Por outro lado, conhecendo as forças que atuam em um corpo e determinando a sua resultante, podemos calcular a aceleração do corpo, pela razão R dividido por M. Então, podemos calcular aceleração e forças, né? Através das forças calculamos a aceleração, através da aceleração podemos calcular forças. A partir da aceleração podemos determinar a velocidade do corpo e a posição que ele ocupará em qualquer instante, isto é, podemos tirar conclusões sobre o movimento que o corpo descreve. Nos exemplos seguintes, apresentamos situações em que a segunda lei de Newton é utilizada no estudo de alguns movimentos. Vamos ao exemplo 1. Um bloco de massa m igual a 2 kg é arrastado sobre uma superfície horizontal por uma força F constante, de módulo igual a 4 newtons, em direção horizontal. Vejam, a massa é 2 kg. Então, essa informação nós já temos. Guarde ela. O módulo da força é 4 newtons. Então, essa informação nós já temos. Guarde-a. 4 newtons horizontalmente. Então, que nós já podemos concluir? Não vai haver componentes em outras direções. Ela vai estar na direção horizontal, no eixo X apenas. A componente Y é zero. Então, somente no eixo X. Entre o bloco e a superfície há uma força de atrito F constante de módulo igual a 1 newton. Qual é a aceleração do bloco? Pergunta da letra A, né? Qual é a aceleração do bloco, se a força de atrito é 1 newton? Bom, podemos calcular o que se pede da seguinte maneira. R é igual a MA. A resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. Como conhecemos a massa do bloco, m igual a 2 kg, devemos determinar a resultante R das forças que nele atuam, para que possamos obter sua aceleração A. Todas as forças que atuam no bloco estão mostradas na figura aí, 5.13. As forças verticais mg, peso do bloco, e N, que é a reação normal da superfície, se equilibram. Restam, pois, as forças horizontais, que é F, que puxa o bloco, e o atrito, que resiste ao movimento.
Então, a resultante vai ser F menos F. F grande menos F pequeno. F grande é igual a 4 newtons, né? Como o exercício mesmo falou. E o F pequeno, o atrito, é igual a 1 newton. Então, a resultante é igual a 3 newtons. Evidentemente, a direção R é horizontal e o seu sentido é o sentido da força, né? Porque aí a força que puxa é maior do que o atrito, então ela consegue vencer o atrito. Então, a direção da força resultante vai ser a mesma da força aplicada, na direção horizontal para o sentido positivo do eixo X. E como vai ser a aceleração? A aceleração vai ser R resultante dividido por massa. 3 dividido por 2 igual a 1,5 metros por segundo. O vetor aceleração, como nós já falamos aí, ele terá a mesma direção e sentido do vetor R, força resultante, né? Então, vai acelerar, o bloco vai acelerar no sentido da resultante, né? Se você tiver diversas forças aplicadas, você vai ter que traçar aí a resultante e o bloco vai acelerar no sentido da resultante, né? Você pode ter várias forças atuando em diversas direções, a aceleração vai ser no sentido da resultante. Vamos à letra B. Supondo que o bloco partiu do repouso, a velocidade é igual a zero. Qual será a sua velocidade e a distância percorrida por ele depois de decorrido um tempo de 4 segundos? Como as forças que atuam no bloco são constantes, né? A força não varia, a aceleração calculada igual a 1,5 metros por segundo vai ser constante também, a aceleração não vai mudar. E, consequentemente, o movimento do bloco será uniformemente variado, né? Ou uniformemente acelerado. Portanto, teremos que V igual a V0 mais AT, né? Então, a velocidade vai ser... O V0 é igual a zero, né? Então, V igual a V0 mais AT, V0 é igual a zero. Então, basta usar V igual a T, né? Aceleração 1,5 metros por segundo ao quadrado, tempo, como o livro falou aí, 4 segundos. Então, a sua velocidade final, ao final de 4 segundos, vai ser 6 metros por segundo. Então, D é igual ao meio de AT ao quadrado, né? Vamos usar aquela forma lá que nós mostramos lá no início, né? Nas primeiras aulas. Então, vai ser um meio de AT ao quadrado. 1 meio vezes 1,5 metros por segundo ao quadrado, vezes 4 segundos ao quadrado, né? Que vai ser 16 segundos ao quadrado. Então, quando nós processamos todas essas informações, nós descobrimos que a distância percorrida é igual a 12 metros. Exemplo número 2. Um corpo de massa m é abandonado sobre um plano inclinado sem atrito. O ângulo de inclinação do plano é θ, como mostrado aí na figura 5.14. Não confundam com essa daqui, 5.15, né? O exercício está se referindo a esse aqui, 5.14. Qual é a aceleração do movimento do corpo ao descer o plano? Veja que a inclinação do plano é constante, né? Então, as forças que atuarão sobre o bloco
também são constantes, né? Nós vamos aqui, como o livro fez, decompor as forças. Para baixo aqui nós temos o peso. O peso é massa vezes gravidade. Na direção na direção aqui é massa vezes gravidade vezes o cosseno θ, né? E aqui massa vezes gravidade vezes o seno θ, sendo que o θ é esse ângulo aqui, né? Adjacente a ele, cosseno. Oposto a ele, seno. Ok, gente? A aceleração do corpo será dada por A igual a R dividido por M. Devemos, portanto, determinar a resultante R das forças que atuam no corpo. Estas forças são o seu peso, massa vezes gravidade, e a reação normal N. Como as forças N e mg não têm a mesma direção, para determinar mais facilmente a sua resultante, vamos substituir mg por suas componentes, mg seno θ e mg cosseno θ. A força normal, a reação normal e a componente mg cosseno θ se anulam mutuamente, né? Então, aqui, a reação normal e mg cosseno θ se anulam. E a força que arrasta o corpo para baixo é mg seno θ. mg cosseno θ anula com a reação normal e mg seno θ é o que arrasta o corpo para baixo aqui. Então, a resultante das forças que atuam no corpo será constituída apenas pelas componentes mg seno θ. Então, a resultante vai ser mg seno θ. Se não haver atrito, então somente essa força vai atuar sobre o corpo. A aceleração vai ser mg seno θ dividido por m, né? Cancelo esse m aqui com esse m aqui. Vai dar A igual a G seno θ. Observe que a aceleração não depende da massa m. Qualquer que seja a massa do corpo, ele acelerará ou descerá o plano com a mesma aceleração. Vemos ainda que, para qualquer valor de θ menor do que 90, temos que a aceleração é menor do que a da gravidade. Tá. Se θ é igual a 90 graus, então a aceleração é igual à da gravidade, né? Então, essas aí são as nossas condições de contorno. Se o θ é menor do que 90, temos que a aceleração é menor que a gravidade. Se o θ é igual a 90, então a aceleração é igual à gravidade. Ok? Bom, aí nós temos a figura 15, né, onde o exercício nos fala aí, né, as diferentes acelerações. Quanto maior a inclinação quanto maior for esse ângulo θ aqui, maior vai ser a aceleração. Quando o plano está aqui quase na horizontal, né, aí a aceleração é menor. Ok? Exemplo 3. Um corpo de massa m igual a 10 kg está pendurado em uma balança de molas, presa ao teto de um elevador. O elevador está subindo com uma aceleração igual a 3,2 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual a resultante das forças que atuam no corpo suspenso? A resultante R será obtida pela segunda lei de Newton. R é igual a ma. Esta força atua para cima, né? Porque o elevador está subindo. O corpo terá, evidentemente, a mesma aceleração do elevador,
isto é, uma aceleração vertical para cima de módulo igual a 3,2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, R também será vertical para cima de módulo igual a R é igual a massa vezes aceleração. A massa é igual a 10 kg e a aceleração 3,2 metros por segundo ao quadrado. Fazendo a multiplicação, encontramos 32 newtons. Agora, o exercício nos pede qual o valor da força com que a mola puxa o corpo. As forças que atuam no corpo são seu peso, massa vezes gravidade, e a força F exercida pela mola. A resultante que nós calculamos aí, igual a 32 newtons, vai ser a diferença entre F e a gravidade. Se não houvesse gravidade, o corpo seria puxado para cima com a força exercida, né, somente pelo elevador, 32 newtons. Mas existe a gravidade, então a mola tem que fazer uma força maior para puxar, porque a gravidade puxa para baixo e a mola puxa para cima, né? Então, como a resultante está dirigida para cima, concluímos que F deve estar dirigida para cima também, com um módulo maior do que mg, né? Para poder puxar para cima tem que ser maior do que a gravidade que puxa para baixo. O módulo da resultante R será dado pela diferença entre os módulos de F e mg. Portanto, R é igual a F menos mg. Como sabemos que R é igual a 32 newtons e mg é igual a 10 vezes 9,8, newtons igual a, então, 98 newtons, né? A massa 10 kg, a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, multiplicando dá 98 newtons. Então, resultante é igual a F menos 98, onde que a força com que a mola puxa é 130 newtons, né? Vai ser o 32 da resultante, né? Mais o 98 para baixo. Letra C. Qual é a leitura da balança de molas? Como a mola puxa o corpo para cima, com uma força F, o corpo reage e puxa a mola para baixo com uma força igual e contrária. Portanto, a mola está sendo esticada por uma força de módulo igual a 130 newtons. Entendeu? É uma composição de forças. Com o elevador te puxando para cima, aparentemente, você tem um peso maior. Você, ao invés de pesar 98 newtons, vai pesar 130 newtons, né? Caso o elevador estivesse descendo, você aparentemente pesaria menos. Observe que a indicação da balança é maior do que o peso do corpo. A indicação da balança é denominada peso aparente do corpo. Assim, o fato de o elevador estar acelerando para cima nos dá a impressão de que os objetos em seu interior se tornam mais pesados. Você deve observar isto quando entra em um elevador e ele arranca para cima. Então, pessoal, façam esses exercícios aqui como revisão dessa teoria aí que nós vimos. Agora vamos falar um pouco sobre resistência do ar, que é uma forma de atrito. A resistência do ar aumenta com a velocidade.
Na seção 2.5, estudamos o movimento de queda livre, isto é, estudamos a queda de um corpo desprezando o efeito retardador da resistência do ar. Faremos agora uma análise da queda de um corpo em situações nas quais a resistência do ar não é desprezível. É um estudo de aerodinâmica, muito utilizado para construir carros de corrida, Fórmula 1 e aviões. O estudo da resistência do ar. Verifica-se que a força de resistência do ar sobre um corpo, força de atrito com o ar, tem sempre sentido contrário ao seu movimento. E o valor dessa força é tanto maior quanto maior for a velocidade do corpo. Em um automóvel, por exemplo, atua uma força de resistência do ar que cresce consideravelmente quando a velocidade do carro é aumentada. Em velocidades elevadas, uma grande parte do combustível gasto pelo automóvel é empregada para vencer essa força de atrito com o ar. Velocidade terminal. Consideremos um corpo em queda sob a ação de seu peso mg, massa vezes gravidade, e da força F de resistência do ar, como a figura aí 5.18. Então, F vai representar a resistência do ar e massa vezes gravidade vai representar a força que te puxa para baixo, que é o peso. No início da queda, a velocidade do corpo é pequena e F, a força de atrito, é bem menor do que mg. A resultante dessas forças é, portanto, dirigida para baixo e o movimento do corpo é acelerado. Entretanto, como F é contrária a mg, a aceleração A, nesse início de queda, é menor do que g. Mas, como o movimento é acelerado, o valor da velocidade do corpo estará crescendo e, consequentemente, o valor da resistência também aumenta. Haverá então um certo instante em que F se torna tão grande quanto, igual a mg. A partir deste instante, a resultante Fmg será nula. Entendeu? A resultante entre F, a força de atrito do ar, e massa vezes gravidade vai ser nula. Assim, a velocidade do corpo permanecerá constante. Quer dizer, a aceleração da gravidade, ela para de acelerar. Por quê? Por causa da resistência do ar. Você deixa de cair no movimento acelerado e passa a cair no movimento uniforme, não acelerado. Em resumo, a velocidade do corpo inicialmente aumenta com a aceleração, a menor que a gravidade, até atingir um valor, que é chamado velocidade terminal ou velocidade limite. A partir deste momento, a velocidade não cresce mais e o corpo continua sua queda em movimento uniforme com velocidade v terminal. Agora vamos ver algumas situações reais. Grande parte dos objetos que caem na atmosfera terrestre adquirem uma velocidade terminal. Para alguns corpos, essa velocidade é atingida muito rapidamente, como é o caso de uma folha, A resistência é grande sobre uma folha. Uma pena ou um pedaço de algodão, uma gota de chuva, em virtude de seu pequeno peso, também adquire uma velocidade terminal ao cair. Cerca de 1 segundo apenas após ter iniciado sua queda, uma gota de chuva de tamanho médio passa a ter um movimento uniforme, com uma velocidade aproximada de 5 metros por segundo. É fácil perceber que esses valores variam conforme o tamanho da gota. Você poderá verificar essa diferença observando o movimento das gotas em uma chuva fina e em uma tempestade. A neve, por exemplo, cai muito lentamente, a chuva fina cai muito lentamente. Quanto à tempestade de chuva grossa ou granizo, eles caem com uma velocidade maior. Outros objetos que adquirem velocidade terminal rapidamente são os paraquedas.
Mesmo não sendo aberto o paraquedas, a pessoa em queda também irá adquirir uma velocidade terminal, mas isto só ocorrerá após um tempo consideravelmente maior. Neste caso, o movimento acelerado durante cerca de 10 segundos, e ao fim dos quais a pessoa adquire uma velocidade de cerca de 150 a 200 km por hora, dependendo do seu peso, da área de sua seção reta horizontal. Então aí nós temos uma foto, né, do pessoal caindo de paraquedas. Quer dizer, em princípio eles estão sem paraquedas. Aí eles atingem aí uma velocidade de queda de mais ou menos 200 km por hora e param de acelerar. E eles deixam de estar no movimento acelerado e passam a entrar no movimento uniforme. Só que 200 km por hora para uma pessoa é muita coisa. Você não pode bater no chão assim. Então o que você tem que fazer? Abrir o paraquedas para que ele reduza grandemente a sua velocidade e você possa atingir o solo sem se machucar. Bom, pessoal, né? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Façam os exercícios de fixação, porque física não é uma ciência que se decora, física é uma ciência que se entende através de exercícios. Então, para que tudo fique bem, tentem fazer os exercícios e conversem com o monitor. Ok, pessoal? Tchau para vocês, até mais!